E hoje nós temos o prazer e a honra de receber a doutora Carla Calil, que é ginecologista e mastologista da Clivale Mais. E claro, o assunto é a saúde, a sua saúde, a saúde da mulher. Doutora, muito bom dia. Obrigado pela sua participação, pelo seu tempo. Quando é que a mulher deve procurar um mastologista? Bom dia. A mulher deve procurar um mastologista toda vez que ela, durante o autoexame, né, fazer o exame das mamas, encontrar algum tipo de lesão, seja ela um nódulo, ou uma feridinha na mama, uma feridinha na papila, né, no mamilo, ou quando ela começar a usar um contraceptivo, né, um anticoncepcional, e começar a sentir dor na mama. Ela tinha um ciclo normal, ela menstruava todo mês e começou a usar a pílula e desde então ela começou a sentir dor na mama. Ou quando ela começar a amamentar e o leite não sair e atrapalhar a amamentação do bebezinho. Ou quando ela, né, tiver algum tipo de alteração na cor, na textura. A mama ficou quente, apareceu um peluzinho encravado, um abscesso, ela deve procurar o mastologista. E quando faz o exame de rotina, né, que é o ultrassom da mama, e ele apresenta uma alteração, ou um nódulo, ou um cisto, um exame alterado das mamas. Estamos conversando com a doutora ginecologista e mastologista da Clivale Mais, Carla Calil, e você pode participar da entrevista ligando ao vivo pra gente no 3332-9230, mandando sua mensagem escrita ou de áudio pelo WhatsApp 99905-9230 e também pelo nosso canal do YouTube. Estamos ao vivo no YouTube. Aproveita e deixa o like também. Pode participar pelo nosso chat, Marcelão. Bom dia, doutor. Obrigado pela sua participação aqui no programa Ligação Direta. Eu vou fazer uma relacionada. A escolha do contraceptivo deve ser feita pelo casal? Não. Não? Não. Assim, o método de evitar filhos pode ser escolhido pelo casal. Certo. Agora, o contraceptivo, né, que ele pode ser hormonal ou não hormonal, depois da escolha prévia pelo casal, ele deve ser orientado pelo médico. Por exemplo, o que é um contraceptivo hormonal? A gente tem a pílula, a gente tem a injeção e a gente tem os métodos de implante, né, que é o chip, e tem um implante, um anel, que é um dispositivo que você coloca dentro da vagina, ou um dispositivo hormonal que coloca dentro do útero, que é um DIU hormonal. E os métodos de barreira, que são aqueles que não contêm hormônio, o DIU de cobre, que também é um método que você coloca dentro do útero. O médico, né, faz a inserção. Ou a camisinha, que é um método, ou o diafragma. Então, são métodos não hormonais. E o que a população usa, que a gente tem um índice, a literatura fala que a gente tem um índice de falha acima de 30%, que é o coito interrompido, que é utilizado em ampla escala no nosso meio. A gente está conversando com a doutora Carla Calil, ginecologista e mastologista da Clivale Mais. Mande sua pergunta, interaja, participe do Ligação Direta entrevista de hoje. Doutora, o levantamento britânico revela que 1 a cada 10 mulheres sente desconforto durante a relação. É normal ter esse desconforto? A pessoa tem que se conformar com isso? Ou há maneiras de investigar e ter o sexo 100% prazeroso como deve ser? Esse desconforto na relação, né, nós médicos chamamos de dispareunia, que é uma dor durante a relação. A dispareunia, ela pode ser causada em dois aspectos. Primeiro, ela pode ser uma dispareunia de entrada, aquela quando o pênis entra na entrada da vagina. A maioria desses casos de dispareunia de entrada tem a ver com alguma fissura, ou alguma lesão, ou um trauma, né? Por exemplo, pacientes vítimas, né, de violência. Falta de lubrificação também, Falta de lubrificação, uma ocorrência da glândula, né, de Bartholin, que é quem produz a lubrificação. E a dispareunia de fundo. O que é a dispareunia de fundo? Quando o pênis já está dentro da vagina e ele bate no fundo da vagina. Isso daí pode ser uma doença inflamatória pélvica, que é um caso de infecção, muitas vezes causadas por corrimento, ou endometriose, que é a doença hoje que a gente sabe que é uma das maiores causas de dor durante a relação, ou por uma malformação vaginal, ou por uma incompatibilidade tamanho pênis, vagina, ou por falta de relaxamento adequado, ou, por exemplo, pacientes idosos, botaram uma prótese, um homem, só que a vulva e a vagina dessa mulher idosa não está preparada para receber um pênis com prótese. Então existe uma atrofia vaginal pela idade e uma
máquina, que é uma prótese, do outro lado tentando acessar essa cavidade. Então, essa incompatibilidade entre pênis e vagina apropriada também causa dor, que é a dispareunia. Então, doutora, o importante é investigar a causa da A dor. importância é investigar, procurar um ginecologista, falar, eu preciso ter relação saudável. Agora, para quase tudo isso aí tem solução? Para tudo tem solução. Que beleza. Doutora Carla Calil é a convidada de hoje do Ligação Direta Entrevista, falando sobre a sua saúde, mulher. Pode mandar sua mensagem pelo nosso WhatsApp 99905-9230, deixar sua pergunta aqui, que ela está aqui prontinha para poder responder. Doutor, o que é que leva uma mulher a ter secreção? Quando a paciente tem uma secreção vaginal, a maioria das vezes é por infecção pélvica. Mas existem doenças que a gente conhece, como gonorreia, sífilis, né, que estão assim, né, um pouco afastadas, né, da nossa realidade, mas com o uso, né, na verdade, assim, o fato de você ter relação sexual sem camisinha, você está disposto, né, e predisposto a ter uma infecção genital. Então, a gente tem que primeiro descobrir se a origem dessa secreção ela é da vagina ou ela é da uretra. Então, a uretra, né, no homem, né, é do pênis e da vagina e da uretra, que é aquela partezinha em cima onde sai o xixi. Descobrindo de onde é o local, tem um tratamento específico. A maioria dos médicos colhem secreção através de um suave ou durante o próprio corrimento, o corrimento que fica durante o preventivo, colhe essa secreção, manda para estudo, é isolado um patógeno, né, um micro-organismo, e a gente faz o tratamento direcionado para um certo tipo de infecção. A gente está recebendo hoje a doutora Carla Calil, da Clivale Mais. Ela é ginecologista e mastologista. E você pode mandar perguntas para ela pelo telefone 3332-9230 e pelo WhatsApp 99905-9230. Doutora, com que frequência a mulher deve fazer o autoexame da mama? Todo mês. Aquelas que têm útero, pode escolher, né, depois do período menstrual, é o período ideal. E aquelas que não têm útero, que não menstruam mais, escolhe um dia no mês. Por exemplo, né? Hoje é dia 29, como eu vim aqui, todo dia é 29. Só não vale escolher dia 31, porque senão vai pular um mês. Mas até o dia 30 tá valendo. Doutora, mesmo que não apresentem qualquer sintoma, as mulheres acima de 40 devem visitar o mastologista anualmente? Sempre, né? A gente sabe que a incidência de câncer de mama, ela é acima dos 40 anos, com uma predisposição bem maior entre 60 e 70 anos. Mas, acima dos 40 anos, a paciente já tem um risco bem elevado, né, de ter uma doença na mama. Então, ela tem que ir para o mastologista. Doutora, uma ouvinte anônima mandou aqui uma pergunta, uma ouvinte ou um ouvinte, eu não sei, perguntando se o câncer de mama pode ser provocado por uma pancada. Não, na verdade não é que ele seja provocado por uma pancada. É que muitas vezes a pancada leva a candidata a palpar a mama. E aí, ela, nessa palpação da mama, ela descobre que tem algo errado. Então, a palpação da mama durante uma pancada, você bateu, aí você passa, né? Se bateu a cabeça, essa primeira coisa que você vai fazer é passar a mão para ver se quebrou. Sim. Vai ficar um galo. Aí você bate a mama, você vai passar a mão, você vai dizer, nossa, tem um negócio aqui. Tá duro, né? Por causa do inchaço. Tá duro. Aí pode ser um inchaço, pode ser da mama, mas muitas vezes não é dessa pancada e é uma lesão. É quando você descobre a lesão. Então pode ser um indicativo, um alerta, Pode né? um indicativo, um alerta. Doutora, as mastologistas tratam exclusivamente do câncer de mama? Não, a gente tem lesões benignas também, Sim. que são os tumores que acontecem no menacme, né? Que é a puberdade até a fase adulta, que são os nódulos e os cistos mamários. Então, não sei se o senhor já ouviu falar, existe um negócio chamado displasia mamária. Já ouvi. Então, displasia mamária é uma dor que a paciente sente, que ela pode ser ligada ao ciclo menstrual, que a gente chama de cíclica, e aquela que não tem relacionamento com o ciclo menstrual, que é aquela que a gente chama de acíclica. As dores mamárias são as principais causas de queixa no mastologista. Depois são as nodulações e os cistos de mama, alteração no exame de ultrassom. As ginecologistas indicam as mastologistas em algum Sempre, caso? a gente tem um casamento. Mas no caso da senhora, a senhora vai ter que indicar a senhora mesmo. Na verdade, eu já faço o tratamento completo, claro. Né? É o chamado o rio corre pro mar. A gente continua aqui com a doutora Carla Calil, ginecologista e mastologista da Clivale Mais. Mas antes, atenção, motoristas! Informações do trânsito direto do Salvador Cop. Ives Macedo tá na área de novo.
De volta aqui no Ligação Direta, e o motorista que está descendo a BR-324 precisa ter cabeça de gelo, porque o trânsito está bem carregado no finalzinho da rodovia federal, início da Via Expressa, reflexos de um acidente envolvendo 2 carros ali no início da Via Expressa, sentido Cidade Baixa. Inclusive, para você que está seguindo no sentido Cidade Baixa, corte na Avenida São Martim, tem intensidade por lá, mas você ainda assim economiza tempo. A BR no sentido interior do estado apresenta boa fluidez, só tem trechos mesmo de intensidade, e se você corta na Cia Aeroporto também não encontra problemas, seguindo no sentido Camaçari ou Lauro. Jogada de craque é conquistar seus sonhos sem pagar juros. Compre seu carro ou casa nova em um lance certo. Faça um consórcio Embracon, sempre o melhor lance. Volto com vocês, Darino Marcelo. Ligação Direta. Salvador. 8 horas e 31 minutos na terra de Dona Lourdes Sena, a famosa minha mãe que tá aqui ligada no chat do Obrigado YouTube da Salvador FM. Quando eu vou falar, aí sempre vem a outra, sabe? A ex que tá aqui ainda. Mas eu tô me livrando. Estou Novo aqui, só você. me livrando. Faça como mamãe, rapaz. Minha mãe nunca erra. Acesse o canal da Salvador FM e interaja conosco através do nosso chat. Vamos continuar aqui o papo com a doutora Carla Calil, ginecologista e mastologista da Clivale Mais. Doutora, eu queria que a senhora desse uma mini aula rapidamente. Quero ver seu poder de síntese sobre HPV. Riscos, prevenção, tudo mais. HPV é um vírus, ele é da família, né, do papiloma vírus. A gente tem diagnosticado, né, e descobertos hoje para mais de 100 vírus do HPV, sendo que alguns vírus são oncogênicos. O câncer de colo do útero, ele é causado pelo HPV. Não só o câncer de colo do útero, como o câncer de vulva, de vagina e de laringe, que é essa parte aqui da garganta, né? Então a gente tem HPV em laringe, tem no reto, tem na vulva, tem na vagina, tem no colo do útero. Quando a paciente tem relação sexual sem camisinha, né? Sem preservativo, sem proteção, ela pode estar correndo o risco de ter HPV. O que a gente sabe sobre o HPV? Todas as crianças, né, a partir de 9 anos, tem que tomar a vacina. Depois que ela já tomou a vacina previne somente contra os vírus oncogênicos. Sendo que dessa família inteira, né, de vírus, todos não são oncogênicos. E alguns, né, no caso 6, são os oncogênicos. Desses 6 que são os oncogênicos, a vacina é feita para eles não desenvolverem o câncer. Então, primeiro a gente tem uma infecção por HPV, depois a gente tem uma mudança nessa célula, essa célula se torna diferente e ela quebra a membrana basal da célula e começa a progredir para um câncer. Então, o que é que a gente faz hoje? No meu consultório tem várias pacientes com HPV e o controle é o mais importante. Então, se ela quer manter o útero dela para ela gestar, porque o HPV ele é do câncer do colo do útero, ela tem que cuidar desse útero, então ela tem que usar camisinha. Aquelas que já têm HPV, quando elas são casadas, a gente orienta que ela tenha, se não tiver, né, com predisposição para engravidar, que elas tenham relação com camisinha. A gente tem um exame que chama captura híbrida para HPV, que ele é testado qual o grau de contaminação desse HPV. Quanto maior essa sonda, maior o cuidado que essa paciente tem que ter para a prevenção. Quanto menor essa sonda, menor os cuidados que essa paciente deve ter. Então, o objetivo de quem tem HPV é um vírus, como a gente sabe, todos os vírus não têm cura, ele fica no seu organismo, é igual o vírus da herpes, igual o vírus da AIDS, né? Ele fica no seu organismo e o objetivo é você não deixar que ele progrida. Então, se ele progredir, a gente tem como estabilizar. Por exemplo, a gente tem um vírus. Aí ele pegou a pontinha do meu dedo. Eu posso ir lá e ressecar essa ponta, tirar. Só que o útero, eu não posso ficar cortando ele, porque daqui a pouco chega onde o neném fica, o bebê fica. Então, se eu estragar o meu útero, eu não tenho onde colocar o meu bebê. Então, não tenho como gestar. Então, o objetivo é prevenção. Ah, eu já tenho vírus. Uma das pacientes chega para mim e pergunta, doutora, e eu posso vacinar mesmo com o vírus? Pode. Porque a gente atrasa que esse vírus venha se desenvolver. Se alastra, né? Não é que ele se alastre, é que o vírus ele não cresce. Ele transforma essa célula numa célula oncogênica. Então, assim, muitas vezes ele tá lá, mas ele tá dormindo, tá senescente, que a gente fala. Então,
com um estímulo, né? Você tem vírus. Eu tenho vírus. Toda vez que eu tenho relação com você, você me passa mais vírus. Minha carga viral vai aumentando. Tem uma hora que o vírus começa a se manifestar. E aí faz uma ferida, faz uma úlcera, faz uma lesão. E aí eu vou tendo que tratar. E quanto mais eu vou tratando uma ferida, um corte, esse útero vai sentindo agredido. Exatamente. Doutora, tirou 10, viu, na aula de concisão. Parabéns. Marcelo? Doutora Carla, é verdade que somente metade das brasileiras com mais de 55 anos tem problemas com ressecamento vaginal? Quanto mais úmida a cidade, Sim. melhor. Quanto mais seca a cidade, pior. Então, assim, aqui em Salvador, a gente usa muita saia. Então, digamos assim, né? Fica mais arejado. Então, a gente tem poucos problemas. Mas aqui também a gente usa muita calcinha de lycra. Então, calcinha de lycra também não é adequado, né? O ideal é que você use calcinha de algodão. Mas as calcinhas de algodão são, assim, chachelentas, né? Digamos assim, eu não sei qual é a palavra que a gente vai usar. Chachelenta mesmo, doutor. Broxante, né? Todo mundo entendeu. Então, é isso aí. Então, a gente... E nem está se referindo à cor também, né? Não, a cor é ainda pior. Então, o ideal é que a paciente, né? Eu sempre falo, a gente tem que ter orgulho do fundo da calcinha. Para ter orgulho do fundo da calcinha é 1 dia de calça, 3 de saia. 1 dia de calça, 3 de saia. 1 dia de calça, 3 de saia. Perfeito. E se você puder dormir, né? Sem calcinha, só com o short do Baby Doll, também é o ideal. Mas eu durmo com um cachorro na cama, aí você põe sua caçola. Eu durmo com gato, aí você põe sua caçola. Pra evitar a infecção, né, Pra doutora? evitar a infecção. Agora, doutora, também é importante, né, não ficar muito tempo de biquíni, né? Biquíni molhado, né? Sim. Eu digo que a paciente que gosta da periquita, né, que tem orgulho do fundo da calcinha, ela tem que andar com o biquíni na mala. Então, assim, ela vai pra praia, coloca o biquíni, aí ela tem que ficar lá no sol, fazendo exposição pra se secar. Secou o biquíni, ótimo. Mas se ela ficar toda hora se molhando, vai e vem, ela vai ter que trocar o biquíni várias vezes. E eu digo, hora de ir pra casa é hora de trocar a roupa. Você tira seu biquíni, hoje tem uns roupões que você veste assim, sabe? Que você troca por baixo, não sei se você já viu, tinha umas toalhas. Já. E é o ideal, você troca seu biquíni e vai pra casa. E tem aquela saída de prazo também, furadinhas, que Marcelo Carvalho adora, hein, Marcelo? Eu não uso, não, né? Não, você adora apreciar Marcelo Carvalho. Que é isso, Marcelo Carvalho? Ai, rapaz, orgulho do fundo da calcinha. Essa foi ótima. Essa é ótima. Estamos falando com a carismática doutora Carla Calil, ginecologista e mastologista da Clivale Mais. Mande perguntas, interaja pelo telefone 3332-9230 e pelo zap 99905-9230. Doutora, a senhora falou aí de câncer na vagina. Eu ouço falar muito pouco disso na imprensa. Como detectar? Quais são os primeiros sintomas? Secreção, né? Corrimento, dor durante a relação e sangramento durante o ato sexual. Sangra, aí para, aí ela vai lá, quando você vai ver tem uma ferida. E eu, se não... Ferida pode ser na parte mais externa, na parte na interna parte também? externa é a vulva. Ah, sim. A vagina é o canal. Lá dentro eu entendi. Então, o canal, quando tem o atrito, né? Do pênis, ele sangra e aí a pessoa procura o ginecologista e quando a gente faz o exame especular, a gente vê que tem uma ferida, uma lesão, a gente faz uma biópsia e diagnostica câncer de vagina. E o tratamento? O tratamento resseca, faz a ressecção cirúrgica, né? E aí muitas vezes vai para radioterapia de vagina. E as chances de cura são altas? As chances de cura são altas, dependendo do tamanho da lesão. E muitas vezes, né, a vagina, depois a sequela dessa cirurgia é que o canal fica mais estreito. Porque você tira um pedaço, né, para poder fazer o tratamento. Falar em chances de cura, né? Diagnosticado precocemente, o câncer de mama pode ter até 95% de chances de cura, uma taxa muito alta, isso é bom, né? Isso é ótimo. O que é que acontece, né? Quanto menor o tumor, maior a chance de cura. Então, o objetivo, por isso que tem uma divulgação no mundo inteiro, por um mês, tinha que ser todo ano, né? Mais um mês para a gente lembrar, né? O mundo inteiro, ele se transforma. Se a gente olhar, né? O outubro, o mundo inteiro, né? A Torre Eiffel fica rosa, né? O elevador Lacerda fica rosa. O mundo inteiro, ele chama atenção. Sim. Porque se a gente descobrir um tumor desse tamanho, verde. né? Se a gente descobrir um tumor pequeno, a chance de cura operou, fez radioterapia, acabou. Agora, né, quando o tumor já tem comprometimento sistêmico, já caiu na corrente, já expandiu para axila,
para outros órgãos, aí vem quimioterapia, hormonioterapia, e aí a previsão de cura fica cada vez mais longe do ideal. Valeu, 8h40, estamos conversando com a doutora Carla Calil da Clivale Mais, ela é ginecologista e mastologista, e tem pergunta do ouvinte para a doutora. É de Lauro de Freitas, é Manuel, vamos ouvir. Bom dia, Salvador, bom dia, bancada, bom dia a todos, aqui é Manuel, Lauro de Freitas. Gostaria de fazer essa pergunta à doutora: se a pessoa tem uma relação sem camisinha e a parceira tomar o dia seguinte, tem possibilidade de engravidar? Obrigado, Manuel. Ele está preocupado com a situação, doutora. Manuel. A pílula do dia seguinte, ela tem uma eficácia de 90%. Só que a gente tem dois tipos de pílula do dia seguinte. Tem a dose única e a duo, que você tem que usar, dependendo da marca, de 12 ou até 24 horas depois. Então, dependendo, quanto mais rápido da relação a paciente fizer uso, maior a eficácia. Tanto que a gente diz que o ideal é que a gente use até 72 horas, mas quanto mais próximo dos 72 horas, menor a eficácia. Então, teve a relação desprotegida agora, o ideal é que saia daqui, vá na farmácia e tome. Mas aí a chance é de 90%. Mas se for mais próximo dos 72, mais longe da relação, a chance vai diminuindo e aí o senhor pode ser pai. A Lorena Paim mandou uma mensagem através do nosso chat ao vivo no YouTube. Doutora maravilhosa, amei as informações desse quadro sobre saúde. De quanto em quanto tempo a mulher deve realizar o exame preventivo? O preventivo, ele deve ser realizado todo ano para as pacientes normais, né? Rastreamento normal do câncer de colo. As pacientes com HPV e umas lesões suspeitas de HPV, chamado ascos e asgos, eles podem ser realizados, tem que ser realizados a cada 6 meses. E pacientes que têm alguma imunodeficiência, fazem uso de drogas imunossupressoras, dependendo do caso, podem ser feitos até de 3 em 3 meses. Lembrando que o preventivo, ele é a pesquisa do câncer de cólon. É diferente do exame de conteúdo vaginal, que é para secreção. A paciente faz esse exame toda vez de pesquisa de secreção, de afastar o patógeno, toda vez que ela tem um corrimento ou uma secreção com cor estranha, com cheiro estranho, ela pode fazer. Então, o preventivo, que é o exame da citologia oncótica, ela é feita para rastreamento de câncer de colo. Agora, o de cultura de secreção, ele é feito toda vez que o paciente tiver uma secreção diferente do seu normal na calcinha. Valeu, essa foi a doutora Carla Calil, ginecologista e mastologista da Clivale Mais. Um papo leve sobre a saúde feminina. Obrigado, doutora. Obrigada. Volte sempre. Obrigada. Esse foi o Ligação Direta Entrevista. Ligação Direta Entrevista. Ligação Direta Entrevista. 8h43 na